Quantas mulheres têm o sonho de engravidar, de ser mãe, mas e se tudo isso acontecer em meio a uma pandemia? No vídeo de hoje vamos conversar com a Miriam Rossetti, ela que é casada com o Leonardo Rossetti, mãe de primeira viagem do Samuel, lindíssimo, de 4 meses, e viveu todas essas emoções da gravidez, de ser mãe de primeira viagem durante esse tempo de pandemia. Bem-vinda, Miriam, uma alegria ter você aqui no Tal Mãe Tal Filho para partilhar com a gente um pouquinho da sua experiência. Muito obrigada, Sheila, pelo convite de participar aqui desse programa muito lindo, muito emocionante, né? Falar de filho, nossa, a gente que é mãe, falar do nosso filho é uma delícia. Muito feliz de É estar uma aqui. delícia. É verdade. E, Miriam, eu queria saber de você, como que foi essa descoberta, né? Você casada, recém-casada aí, tem pouco tempo de matrimônio, e de repente você descobriu a gravidez no ano da pandemia. Como foi viver essa emoção da descoberta, justamente num tempo tão difícil do nosso mundo? Olha, foi realmente isso. Com um pouquinho mais de 2 anos de casada, de 1 ano de casada, na verdade, a gente descobriu a gravidez. Dia 18 de abril a gente descobriu. Então, eu estava com 4 semanas de gravidez, a gente praticamente engravidou em março. Então, a gente engravidou no mês que começou a pandemia. Foi assim, o auge. Então, quando a gente descobriu a gravidez, tudo era muito novo ainda. Ninguém sabia quanto tempo ia durar essa pandemia. Se ia ter vacina, se não ia ter. Quanto tempo a gente ia ficar em casa, preso, fica em casa, não fica em casa. Era muito medo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falo que o Samuel, ele salvou a nossa quarentena. Porque, assim, ele era motivo de alegria, independente se a gente estava em pandemia ou não. Quando a gente falava da gravidez e pensava no filho ou na filha que viria, a gente não sabia ainda, era motivo de esperança para a gente. Em meio ao caos, em meio a todo mundo em casa sem trabalhar, sem saber como seria. O meu marido, o Léo, ele trabalha com comércio fechado. A gente, meu Deus, como é que vai ficar a vida financeira agora? Vai parar o mundo e a gente grávida. Então, nem ao medo, o Samuel era motivo de esperança, porque a gente falava nele, a gente não conseguia ficar triste, ficar decepcionado. Não, a gente só falava, nossa, que da hora, ele vai nascer e tal. Ele vai nascer num ano que, tipo, todas as crianças estão nascendo num ano totalmente atípico, né? A gente não sabia se ele ia nascer em dezembro ou janeiro, ainda tinha dúvida das datas dele. Então, o Samuel foi motivo de esperança e foi motivo de muita risada, porque a gente tinha tanto tempo para falar disso, no começo de pandemia aí parado, então a gente começou a imaginar, a pensar nele, a conversar e salvou a nossa quarentena, porque ficar em casa, tecnicamente, sem poder fazer nada, eu tive um sangramento no começo da gravidez, então tive que fazer um repouso absoluto. Tudo isso dava medo na gente, e ao mesmo tempo a gente falava do Samuel e a gente dava risada, a gente se divertia. Então ele foi um motivo de esperança. Olha que alegria, né? Porque a vida é justamente isso, né? É esse sentimento de esperança, de uma vida nova. E a gente sabe que, assim, também é um tempo que é muito permeado pelo medo, por conta da pandemia, né? Eu fico pensando hoje, né? Quantas mulheres que passaram por essa experiência e outras que estão justamente passando, que estão grávidas. E já durante a gravidez, a mulher, ela é mais sensível, fica com os sentimentos aí à flor da pele, então os medos, a insegurança. Você passou por isso? Por esse medo, talvez, de pegar a Covid, de lidar com o Covid, disso afetar a sua gravidez? Como foi viver com as suas emoções nesse tempo? É muita emoção, né? A gravidez por si só, com ou sem pandemia, já é emocionante demais. Eu lembro bem que eu tive amigas que engravidaram mais ou menos no mesmo tempo que eu e que tiveram Covid. E assim, literalmente isso, a palavra é essa, é o medo. O medo de passar para o bebê, o medo de ter alguma dificuldade, ter que ficar internado, o medo do Léo pegar também. Então, não era fácil, assim, conseguir equilibrar isso. Porque diversas vezes a gente teve que ir para o hospital, como eu falei, no comecinho da gravidez, quando eu estava com 2 para 3 meses, eu tive um sangramento. E era aquela época que todo mundo falava, só vai para o hospital se estiver morrendo, se estiver com Covid, se estiver com, sei lá, quebrou um braço, ou infartou, aí você vai para o hospital, não vai para o hospital. E a gente teve que ir, porque eu estava sangrando, a possibilidade de perder um bebê, a gente não sabia se era um aborto, se não era.
graças a Deus, foi um sangramento normal que pode acontecer com qualquer mulher. Mas a gente teve muito medo, teve essa insegurança. E lidar com isso, eu acho que realmente, eu percebi a importância de ter um marido do meu lado, sabe? Assim, de ter uma pessoa ali que me acalma, que está do lado de fora, vamos dizer, da gravidez, no sentido do filho, está aqui do lado de fora, por mais que esteja muito perto, muito dentro dessa gravidez, mas consegue de fora me acalmar, consigo de fora falar, olha, não, vai dar tudo certo. Apesar do Léo também ter medo, mas ele era esse equilíbrio, e a gente conversava muito, partilhava, porque a gente conheceu pessoas que passaram por isso, né? Até no finalzinho da gravidez, muitas amigas minhas fizeram um isolamento total mesmo por medo de pegar Covid, ou pessoas pararam de vir visitar a gente. Olha, a gente não quer visitar vocês porque a gente tem medo de levar o Covid. Então eu acho que além do medo, a insegurança, o medo e a insegurança da solidão também. Porque a pandemia isolou todo mundo, né? A gente se aproximou pela internet, pelo vídeo chamada com a família, mas a gente ficou muito sozinho. Eu falei, muitas pessoas da minha família não me viram grávidas e não conhecem o Samuel até hoje, porque a pandemia tirou isso da gente, né? Então, eu acho que lidar com medo e com insegurança, também a gente tem que lidar com essa solidão, porque a maternidade por si só, no tempo mais lindo que seja, muitas mães já me relataram que a maternidade tem esse sentimento de solidão, apesar de você estar ali com as mães e beber o tempo todo. Mas a maternidade na pandemia é mais sozinha ainda. Então, eu acho que a gente tem que estar com o psicológico bem ali, bem estruturado, bem acalmado, e ter pessoas ao nosso redor que nos ajudem, né, a enxergar a vida, apesar das dificuldades, apesar da solidão, apesar do medo, enxergar essa esperança que a gente via no começo da gravidez. Quando o Samuel chegou, a gente fica com mais medo ainda, né? Ai, meu Deus, se o bebê pegar comigo, e aí como é que vai ser? Então, é um mix de emoção muito grande. É um misto de emoções. Eu fico imaginando porque justamente nesse tempo, como você mesmo trouxe, é um tempo onde a gente quer compartilhar com a família, né? É principalmente nesse tempo que a gente quer estar junto nas festas, tá barrigudinha, tá grávida, quer falar da experiência, quer estar junto com o pai e mãe, quer estar com os amigos, compartilhar dessa alegria que é a gestação, que é a gravidez, mas com esse sentimento, com essa realidade que hoje o mundo vive, e você trouxe muito bem, que é dessa solidão, de estar só em casa, né? Nesse isolamento que hoje é necessário também se viver por conta de um vírus que é tão agressivo, né? E a gente tem que se cuidar e cuidar dos outros, mas também que nos limita, né, nessa realidade de viver um momento de alegria junto com aqueles que nós amamos. Então, como você trouxe, né, o Leonardo, seu esposo, te ajudando a viver esse momento, né, e tantas outras coisas que a gente pode buscar para nos ajudar a superar o medo, né? Nós que somos aqui da Canção Nova, a Miriam, muita gente já conhece, né, mas para quem não conhece, ela é filha do diácono Nelsinho Correia e da Márcia. Então, também essa experiência com Deus, essa vida de oração com Deus, não é, Miriam? Daquilo que a gente experimenta e já experimentou, é também um sustento para esses momentos. Com certeza, eu falo pro Léo que assim, se a gente não tivesse fé, se a gente não tivesse essa esperança em Deus mesmo, e que o Samuel era uma coisa boa que Deus estava nos mandando, a gente poderia até ter renegado essa gravidez. Eu conheço muitas amigas que, infelizmente, fizeram de tudo para que não engravidasse na pandemia, porque não, eu não quero que meu filho nasça agora, pelo amor de Deus. E assim, negando mesmo a vida, né? Poderia surgir mesmo a pandemia. Eu falo que a gente brinca que a gente nunca disse não para a vida, mas a gente também nunca disse tanto sim para a vida quando Samuel chegou, porque ele chegou para mudar tudo, né? Então, eu falo que o Samuel é uma promessa de Deus, porque ao mesmo tempo que foi essa dificuldade de gestar em meio à pandemia, de hoje cuidar dele no meio da pandemia, eu pude cuidar de mim também, porque a gestação me deixou afastada do trabalho. Então, eu tive uma gestação totalmente em casa, muitas vezes sozinha, mas eu pude ficar em casa, eu pude cuidar de mim, eu pude cuidar das coisinhas dele. Sabe, eu falo pro Léo, a gente tem que enxergar o copo meio cheio. É isso que Deus quer pra gente, que a gente enxerga as coisas pelo lado bom. Então, eu estava em casa, 9 meses, cuidando dele, cuidando de mim, cuidando dele dentro de mim, né? Então, eu pude me alimentar, eu fazia pilates online, eu pegava esses cursos gratuitos de maternidade, de amamentação, de tudo, de como dar banho de bebê, todos esses cursos gratuitos online eu fiz.
porque eu tive um tempo para ficar em casa. Eu rezava, aí minha avó todo dia, 3 horas da tarde, a gente rezava o terço da misericórdia juntos, coisas que se eu estivesse trabalhando, eu não estaria, né, fazendo essas coisas. Então, eu sempre enxergo pelo lado positivo. E muitas vezes eu falava, nossa, eu amo meu trabalho, como que eu queria também trabalhar grávida, que o pessoal do meu trabalho me diz grávida. Mas Deus sabe do que a gente precisa, né? Eu falo pro Léo, a minha gravidez já foi super tranquila, mas eu tive esse sangramento. Talvez, se eu estivesse trabalhando, eu poderia realmente ter perdido uma gravidez, porque o meu trabalho requer muito esforço físico, né? São gravações também na Canção Nova, na dramaturgia. Então, Deus sabe de tudo, sabe? Deus cuida de cada passo da nossa vida. Desde o começo, quando a gente entregou o nosso casamento nas mãos de Deus, entregou também o nosso possível filho que viria um dia, ele sabia a hora certa, né? Muitas pessoas falavam, nossa, mas vocês queriam engravidar agora? A gente fala, ué, a gente sempre quis ter filho, Deus mandou na hora que ele quis, né? Então, a gente está de braços abertos. Eu acho que a parte espiritual conta muito para a nossa sanidade mental, como mãe, como esposa, como filha, que muitas vezes queria ter minha mãe mais próxima aqui, mas não dava por conta da pandemia. Então, assim, a gente tem que estar muito apegado a Deus mesmo, senão a gente fica doidinho na cabeça. E se ocupar com coisas boas, né? Ouvindo você falar Exato. tudo isso, tudo que você foi vivendo ao longo da sua gestação, né? Talvez muitas mães que nos acompanham agora estão passando por esse momento, estão grávidas, estão em casa, estão afastadas do trabalho, né? Não estão tendo convívio com a própria família, os familiares, amigos. E muitas vezes a gente fica com a cabeça parada, vazia, buscando informações ruins, né? Tantas notícias ruins, principalmente relacionadas à Covid. Então, se alimentar de conteúdos bons, né? Você dizendo aí, você parava para rezar um terço, né? Trabalhava, ficava em casa, estudava, fazia curso online, coisas boas. Nossa, se alimentar de conteúdo bom é o que também ajuda e nutre a nossa saúde mental nesse tempo, né? Exatamente, é muito importante, porque eu falo até o próprio contato com a natureza. Graças a Deus aqui a gente tinha um jardim, e nesse primeiro mês de pandemia, que logo que a gente descobriu a gravidez, ali que foi abril do ano passado, a gente cuidava do jardim, aí um dia o Léo cortava grama, outro dia a gente arrumava flores, e aí ficava assim, né, contemplando a natureza, porque muita coisa a gente não podia fazer, eu não podia fazer muito esforço, então a gente ficava em casa fazendo o que estava na nossa alçada, cuidando da casa, cuidando das coisinhas do Samuel, pensando, sonhando, escolhendo nomes. Eu acho que a gente vive uma geração, principalmente a minha geração, aí da galera dos 25, 20 anos, e a gente põe muito peso em cima das coisas, sabe? Realmente, as coisas são sérias, uma gravidez, engravidar, ter um filho, educar é muito sério, é uma coisa muito séria. Só que às vezes a gente coloca um peso demais em cima disso e vai passando isso, né? Quantas pessoas já são casadas há quanto tempo? Não, mas eu só vou ter filho quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um salário tal X estruturado. E quando que isso vai acontecer? Num mundo que virou de ponta cabeça com essa pandemia há mais de um ano. Então, assim, a gente tem que, talvez, colocar um pouco mais de leveza na nossa vida. A gravidez me trouxe muito isso, sabe? Eu não era uma pessoa muito paciente, muito tolerante. Eu gostava das coisas do meu jeito. Sempre fui muito teimosa com as coisas. E eu percebo que a gravidez, assim, hoje eu já não escuto mais as músicas que eu quero escutar. Eu coloco música para o Samuel escutar. Eu não visto mais a roupa que eu quero vestir. Eu tenho que vestir uma roupa que seja mais fácil de amamentar, uma roupa que seja confortável. Assim, tudo que eu faço é em prol de outra pessoa, do Samuel, do meu filho. Então, assim, isso me tornou muito mais tolerante, sabe? Hoje eu aceito acordar e ficar com o cabelo tudo pro alto. Hoje eu tô toda maquiada, arrumadinha aqui pro programa, mas diariamente não é assim. A gente tem que acordar e eu já fico com ele, a gente já faz a nossa oração. O Léo sai do trabalho dele rapidinho, vem tomar um café com a gente. E tudo que acontece é em prol do Samuel. Então, assim, a gravidez e a maternidade me deixou muito mais tolerante, sabe? A aceitar meus defeitos, porque também tem dia que a gente fala, nossa, que canseiro, meu Deus, eu quero dormir. E a criança tá ali a 1000 por hora, querendo brincar, querendo atenção, querendo colo. Mas, ao mesmo tempo, é uma doação que vale a pena, sabe? Vale muito, muito a pena. É um amor que não se explica. Acho que só é um amor que transforma, né?
Esse amor que transforma. O filho, ele vem na vida da gente, seja o filho gerado no ventre, seja um filho de coração, né? Aquele sentimento de amor, de filho, de cuidado, onde você se entrega de tal forma que aquele amor te transforma. Nem você não se reconhece mais. Fala, nossa, eu não tinha tanta paciência com isso, e hoje esse amor me faz ser uma outra pessoa. Tinha coisas que eu priorizava tanto e hoje é tão diferente, né? As minhas prioridades são outras. É o bem-estar, é a saúde, é a alimentação, é esse momento de prazer com o meu filho, né? Dessa entrega, de marcar a vida dele com a minha presença. Então, de fato, a maternidade, ela é um amor que transforma a nossa vida. E Miriam, falando um pouquinho ainda desse tempo que você viveu, né? Da gravidez, na época de pandemia, você passou aí os 9 meses, teve essa ocorrência desse pequeno sangramento durante a gestação. Quando foi para a chegada do parto, você teve, o que passou pela sua mente? Falou, nossa, agora eu tenho que ir para o hospital, né? Teve receio? Como foi o momento do parto? Olha, eu acho que a gente passa a gravidez inteira pensando no parto, né? A bem da verdade é essa. Eu sempre sonhei com esse momento, eu não sei assim explicar. Eu nunca tive um sonho de ser mãe. Olha que loucura, eu nunca sonho de ser mãe, eu sempre tive um sonho de casar. Quando eu conheci o Léo, pela paixão que ele tem por criança, pelo cuidado que ele tinha com meus primos, com as crianças da minha família, eu falei, cara, eu acho que deve ser legal ser mãe. Interessante essa história aí dele ser pai, ele parece ser gosta de criança. E isso foi transformando em mim, a maternidade chegou. Só que eu sempre sonhei com parto, sempre esperei por um parto. Eu sempre quis um parto natural, buscamos isso a todo momento na gravidez, né? Eu fiz pilates, fiz fisioterapia pélvica, inclusive com a Delzinha, sua irmã, minha fisioterapeuta maravilhosa, que eu amo até hoje, vou nela. Então, assim, sempre me preparei para o parto. Mas, é aquele lance, eu nunca tive um medo desse momento. Eu acho que eu tive mais medo de outras coisas na gravidez do que do parto em si. Mas eu falava pro Léo, o único medo que eu tenho é de morrer e deixar o pessoal de Samuel. Ele para de gravar, eu falei, não, mas é o medo que eu tenho que dizer. E uma coisa que me fez muito bem me preparar para o parto foi falar sobre ele. Então a gente conversava muito, eu conversava com todo mundo, parava perto de mim e perguntava da gravidez do parto. Você sabia que se a gente fizer isso, ajuda na hora do parto? Eu falava muito sobre parto, falava. Quando chegou o dia do parto, nós estávamos em casa, e a gente foi dar uma caminhada aqui, que o tio do Léo é nosso vizinho. Então a gente foi até a casa dele, e aí eu falei, nossa, dor, eu senti uma coisa meio diferente aqui. Uma dor estranha, mas não tá vendo muito. Então. Vamos dar uma caminhada. Dei uma caminhada, isso era 8 horas da noite. Quando foi 11 horas da noite, as contrações começaram a aparecer. A gente teve 2 doulas que nos acompanharam durante o parto, e elas vieram até em casa quando 11 horas começou o trabalho de parto acontecer, a contração chegar. Eu fui no banheiro, achava que era dor de barriga, mas não é dor de barriga, tá diferente. Quando começou de 25 minutos, eu acordei o Léo, falei, amor, começou. Aí ele, mentira. E a gente tava numa expectativa muito grande, porque o Samuel era para ter há 40 semanas, dava 25 de dezembro, né? Dia do Natal. E o Samuel nasceu 2 dias depois, ele nasceu no 27 de dezembro. Então a gente já tava com ansiedade a 1000, né? Tipo, já passou tecnicamente da hora dele nascer. Mas as doulas vieram em casa e a gente foi bem acompanhado. E eu sempre tinha esse desejo pelo parto normal, mas tudo bem se fosse uma cesárea, se fosse pelo bem do Samuel, se fosse pelo meu bem. E realmente a gente teve que ir para uma cesárea porque o batimento cardíaco do Samuel começou a cair. Ele estava com um cordão muito curtinho e enrolado no pescoço. Então, a cada contração, a força que o útero fazia para ele sair, ele sufocava um pouco e ficava com batimento cardíaco baixo. Então a gente teve que ir correndo para o hospital e fez uma cesárea intraparto. Isso não foi uma questão para mim. Eu acho que eu trabalhei isso muito, muito bem durante a minha gestação, por mais que eu sempre desejei muito parto normal. Eu acho que é muito importante esse momento que a gente para pensar no parto, para estudar, para ler, para saber o que realmente é indicação de uma cesárea, o que não é, para colocar Deus no parto, porque hoje a galera mistura muita coisa com esse lance meio natureba, meio naturalista, de deixa a criança nascer sozinha mesmo, e acaba misturando outras coisas que não tem necessidade. Então a gente tem que realmente estar muito antenado e estudar bastante
para que realmente, caso seja uma cesárea, como foi o meu caso, a gente não se decepcionar. Eu tenho algumas amigas que ficaram muito frustradas, porque também tiveram que ir para uma cesárea, de emergência, não deu certo o parto natural. Eu acho que a gente tem que estar aberto a tudo, né? Aberto ao que for melhor para o bebê e o que for melhor para a gente também, né? Naquele momento, eu não queria que o Samuel tivesse sofrimento fetal. Eu falei, não, eu não quero que ele esteja sofrendo. Bora para uma cesárea e tá tudo bem. Mas eu tive que trabalhar durante a gravidez, eu tive que estudar, tive que pensar, e sempre rezando. A gente fez uma playlist de músicas católicas para colocar na hora do parto, e a gente foi escutando a madrugada fora a nossa playlist. O Léo ia rezando comigo, meu pai deixou uma Nossa Senhorinha grávida, uma imagem de Nossa Senhora, e a gente ia rezando durante o trabalho de parto. A gente ficou aqui em casa das 11 da noite às 5 da manhã, rezando e conversando. E aí, quando às 5 da manhã, realmente o batimento cardíaco dele estava baixo, a gente foi para o hospital. E o Samuel nasceu 6h20 da manhã. Olha que bênção, né? E ouvindo você partilhar um pouquinho, também pude me recordar da minha última gestação, do Heitor, que eu também esperei, né? A Bel, minha irmã, cuidou de mim, graças a Deus, uma fisioterapeuta excelente. E eu, na primeira gravidez, já tinha sido cesárea, né? Eu tive o parto cesárea. E na segunda, eu falei, vamos tentar o natural. E aí foi até 40 semanas e fazendo fisioterapia, fazendo hipnose, fazendo, né, uma série de exercícios. Mas, de fato, não era, né? Não era para ser. E aí deu 41 semanas, e aí em conversa com a minha médica, ela falou, olha, Sheila, eu acredito que já seja o momento, né? E ali também eu senti paz no meu coração, e eu falei, tá, não foi talvez o que eu planejei durante toda a minha gestação, porém, naquele momento, eu senti que era o melhor a ser feito. E aí, durante o parto, né, a gente marcou e tudo mais, e aí quando tirou o Heitor da minha barriga, quando a pediatra foi limpar ele, a pediatra muito boa, ela também que é muito a favor do parto humanizado, né, desse parto natural, e aí ela foi para pegar o Heitor no parto, e ela falou para mim, olha, Sheila, eu sei que você queria muito ter vivido essa experiência do parto natural, mas quando eu coloquei o Heitor para limpá-lo, ele soltou o mecônio. Então, eu quero te dizer que ele estava pronto, né? Era o momento dele. Então, fique em paz. E o coração de mãe quer isso, né? Quer o melhor para o filho, independente, não é a nossa vontade. Mas a mãe que ama, a mãe que quer o melhor para o filho, ela não está preocupada se ela vai ficar só frustrada, se a reputação dela não vai ser boa, né? Mas ela quer o melhor para o filho naquele momento. Então, é isso, é sentir, ouvir de Deus, né? E fazer aquilo que a gente sente como mãe, o melhor para o nosso filho, com certeza. E com toda essa experiência que você viveu, né, nesse momento tão importante que é o momento do parto, nesse momento você esqueceu que existia Covid, não pensou? Quando falou assim, vamos para o hospital, você nem pensou em Covid, nem lembrou, falou, vamos embora? Como é que foi? Olha só, eu acho que é muito doido, né? Porque, por exemplo, a gente nunca imaginou ter um parto de máscara, todo mundo de máscara, né? Aquela história, independente se fosse normal ou cesárea. E quando a gente estava indo para o hospital e a gente falando, pegou álcool em gel? Pegou a máscara? Pelo menos não pode esquecer de nada. Era muito engraçado. Porque ao mesmo tempo que eu estava ali em meio às contrações, entre uma contração e outra, dá um momento de lucidez, assim, e a gente fica bem, né? Não sente nada, como se nada fosse. E a gente foi para o hospital. Mas eu acho que essa paz que você falou, assim, quando a gente está na vontade de Deus também, ele traz essa paz pra gente. Então eu tava mesmo ali dentro do hospital, e era muito cedinho, era 5 e pouco da manhã, tava bem vazio o hospital. Então eu acho que meio que passou uma cortina no meu olho, assim, eu tava de máscara, lógico, né, eu também a todo momento se cuidando, mas eu acho que Deus dá essa paz pra gente na hora pra viver tudo tranquilo, né. Eu tinha medo de pegar Covid até aí no momento do parto, com tantos médicos e anestesistas aí perto da gente, né, mas eu acho que eu consegui viver esse momento sem colocar aquele peso de novo, sabe, viver a maternidade ali, os 2, 3 dias que a gente ficou na maternidade, entrando enfermeira e saindo enfermeira, e vem plantonista fazer visita, e a gente de máscara o tempo todo, com o Samuel ali também. Alguns momentos, quando a gente ficava sozinho, a gente tirava a máscara, mas é isso, a vida não para, né? Eu lembro muito bem da minha doula falando que a maternidade é o único setor que não vai fechar em lugar nenhum, porque não para de nascer criança, não para de nascer gente.
Então a gente tem que continuar, a vida continua. Em meio à pandemia, em meio às inseguranças, a vida continua. Então ali parece realmente que Deus passou um véu nos meus olhos e eu vivi tranquilamente esses dias de maternidade. Quando chegamos em casa, depois que a gente foi ver, nossa, olha tudo que aconteceu, aí a gente vê a seriedade da coisa, né? Mas Deus cuida, sabe? Eu vejo que tudo Deus tem um plano, tudo Deus escolhe o momento certo para cada um. E como você falou, se for preciso ter marcado uma cesárea, se for o melhor para o Heitor e para você, que seja. Deus sabe, né, o que é melhor para a gente. Quando a gente está em Deus, o melhor acontece. Eu tenho muita certeza disso. E já no finalzinho aqui do nosso vídeo, quero agradecer muito a sua partilha. Que experiência linda poder ouvir, né, todo esse momento que você viveu e perceber que a alegria da vida, ela, na sua vida, foi maior do que qualquer medo, qualquer insegurança. O Samuel chegou trazendo essa esperança, essa alegria, esse brilho, né, essa mudança, reviravolta na família. Eu queria que você também pudesse deixar aí uma mensagem para as mães que nos acompanham aqui no Tal Mãe, Tal Filho, que estão grávidas, estão vivendo esse momento talvez de insegurança, de medo, mas ao mesmo tempo de celebração, de alegria da vida. Queria que você deixasse aí a sua mensagem final. Olha, para todas as mães que nos assistem, as grávidas e as recém-paridas, eu queria dizer que a gente precisa entregar a nossa maternidade a Deus. Entregar os nossos medos, entregar a nossa insegurança. E pedir para Deus mandar pessoas, anjos, para estarem perto da gente, porque é muito importante ter pessoas ao nosso redor, que seja o seu marido e o seu filho mais velho, ou que seja o seu marido e a sua mãe, seu marido e a sua sogra. Hoje eu moro junto com a minha sogra e, para mim, a família do meu marido são anjos que Deus mandou para mim. Então, eu percebo a importância da gente ter uma rede de apoio muito boa, assim, por perto, porque mesmo que meio à pandemia, a gente convive com 3, 4, 5 pessoas na nossa casa. É muito importante, dentro da maternidade, nós podemos dividir um pouco a nossa experiência, a nossa aflição dos primeiros dias do bebê em casa, né? Então, entrega para Deus os seus medos, as suas inseguranças, e pede para Ele mandar anjos. Eu lembro do dia do meu casamento, e quando o padre entrou com a imagem de Nossa Senhora no casamento, o padre falou assim, façam um pedido, ele falou fora do microfone, façam um pedido para Nossa Senhora e ela vai atender você. E o pedido que eu fiz foi que quando eu saísse da minha casa para morar junto com meu esposo, Deus mandasse anjos, né? Que Nossa Senhora mandasse anjos para cuidar da minha mãe, para cuidar do meu pai, porque eu sempre fui muito de cuidar deles. E eu lembro que quando a gente descobriu a gravidez, eu falei para Nossa Senhora que a imagem do casamento ia ser do nosso quarto. Eu falei, Nossa Senhora, manda esses anjos agora pra cá, que eu também preciso deles. Traz essa galera aí que eu tô precisando de ajuda. Então a gente precisa pedir esse auxílio. De anjos e de pessoas boas que estejam conosco. Porque sozinho é difícil mesmo. Eu valorizo as mães que estão aí nessa maternidade sozinhas. Se você tá nessa situação, pede para Deus, porque Deus manda pessoas de bem, pessoas de bom coração para te ajudar, para ser um auxílio, para fazer uma marmitinha e deixar uma comida congelada. Pede para Deus antes, que daí a sua vida vai ser mais leve, a sua maternidade vai ser mais amorosa ainda, eu tenho certeza. Tenho certeza também. Miriam, muito obrigada. Obrigada pela sua partilha, por esse momento com a gente aqui no Tal Mãe, Tal Filho. Foi muito enriquecedor e eu tenho certeza que muitas mães serão também tocadas pela sua palavra, pela sua experiência, né? Esse consolo, esse conforto para aquelas que estão vivendo esse momento. Então, Deus lhe pague, Deus abençoe você, Deus abençoe Samuel, essa lindeza desse netinho do Diácono Nelson Correia, um vô babão, né? Oi, vó, muito babão. Mas obrigada mesmo. E olha, gente, semana que vem tem mais vídeo. Se você gostou do nosso vídeo dessa semana, curta, compartilhe, envie esse vídeo para aquela mãe que você sabe, para aquela gestante, aquela mulher que está grávida, ficou grávida de surpresa e está assim toda receosa com esse tempo, com essa novidade. Compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que será de muitos frutos e frutos bons na vida daqueles que também puderem acompanhar nosso vídeo da semana, tá certo? Deus abençoe você. Até semana que vem a gente se encontra aqui no canal da Canção Nova.